Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e nesse canal vocês já sabem que eu faço vídeos sobre tecnologia, muito sobre smartphones. Às vezes algum tablet, MacBooks, notebooks, mas na maioria das vezes smartphones. Bom, pessoal, hoje eu venho aqui para mais um daqueles videozinhos de bate-papo para vocês e o que eu vou falar já estava no título. Galaxy S21 Ultra praticamente pegando fogo, pedindo água, e é uma coisa que é nova por aqui. Bom, vocês sabem, se não me conhece direito, faça o favor de conhecer. O link das redes sociais estão aí na descrição e deve estar aparecendo na tela agora. Eu realmente falo tudo sobre o smartphone, tudo que acontece comigo, né? Geralmente quando eu sou perguntado sobre alguma coisa que eu acho de algum smartphone que eu não tenho, se eu já li, eu opino e falo, ó, eu vi já isso, fala-se isso, mas tento trazer a opinião do que eu testo, né? Vocês viram vídeos recentes eu falando desse cara aqui sobre eu gostar mais da câmera, preferir mais a câmera dele do que do iPhone 12 Pro Max, e é uma preferência por conta de possibilidades, não por conta de qualidade, que os dois são fodas. Enfim, pessoal, esse cara não tinha me dado nenhum problema até hoje. Eu saí para gravar um vídeo que a galera mais nerd vive pedindo e que eu acabo fazendo sempre nos dispositivos da Samsung, fiz com a Apple também, com os iPhones da linha 12, que é gravar vídeos aqui em HDR10 Plus, porque ele suporta, não é de hoje, né, que os Samsungs conseguem fazer esse tipo de gravação que traz um HDR, né, um range dinâmico melhor, né? E aí eu saí para gravar. Bom, temperatura de hoje, a hora que eu fui gravar, que era agora há pouco, isso faz pouco mais de uma hora, porque depois eu fiz uns testes ainda para ver qual que era, para ter a noção. Eu fui gravar esse teste de vídeo em 4K 30, porque faz 4K 30 em HDR10, e com a câmera ultra-wide traseira, tá? Na frontal não. Essa temperatura, sol a pino, 10 para as 3 era. E aí eu gravei, eu devo ter falado uns 7 minutos provavelmente, sem me ver e sem ver qual que era o status da gravação, porque estava gravando com a câmera traseira virada para mim, portanto, não via. E eu falei, acabei de gravar, tava um sol do caramba, fui até o carro, então provavelmente o brilho da tela devia estar no máximo, né? Geralmente quando você acessa a câmera é assim. Fui pro carro e liguei, falei, deixa eu dar uma olhada no vídeo para ver como é que ficou só, e vim para casa para soltar o vídeo, ia upar o vídeo direto, inclusive direto do smartphone, sem edição, só cortando no próprio YouTube depois, um pedacinho de início e de fim. E para minha surpresa, o vídeo parou o áudio em 3 minutos e 12. 3 minutos e 12 o vídeo ficou sem áudio, mutou total. Se der, eu coloco aí um pedaço na tela do período de transição, para chegar na qualidade de imagem que geralmente num range intermediário aí acaba ficando meio... Mutou, ficou mudo. E aos 4 minutos e 17 a gravação parou. Ou seja, eu tenho certeza que eu falei pelo menos por uns 7, 8 minutos e a gravação parou. Já parou já com 1 minuto de gravação a mais, com um período de áudio zerado, sem áudio. Beleza. Não obstante, não longe disso, aí eu peguei e falei, pô, o que está acontecendo? Deixa eu dar start na gravação de novo. Foi então que eu vi a famigerada que a galera pergunta por aí, eu falo que nunca aconteceu, e de fato nunca aconteceu, e vai ficar até uma dica aqui para se você usa, prestar atenção. Startei de novo a gravar, fui tentar, liguei a câmera de novo e veio aquela mensagem na tela que eu até printei. Deixa eu até ver aqui, vamos acompanhar direto, porque eu sei qual que é mais ou menos a mensagem, mas só para não falar nenhuma palavra errada. A temperatura está muito alta. Para usar a câmera, aguarde o telefone esfriar antes de usar a câmera. Tá até aqui, ó. Eu printei, tá aí, ó. A temperatura tá aí, né? A mensagenzinha deu um print. Assim que a câmera esfriou de novo, né? Porque se entra, ela fecha, entra, ela fecha. Então, pessoal, pela primeira vez... dei um print não dei o print na temperatura, aliás, eu olhei a temperatura. Ela estava em 44 graus e alguma coisa, a hora que ele não deixava startar o app de câmera. Aí eu peguei, ele estava no carro, liguei o ar-condicionado do carro, coloquei na saída, na frontal da saída do ar e deixei ele esfriar. Falei, já pensando na cabeça, falei, o que será que aconteceu? Já que eu já tinha feito o teste de câmera no sol e ele não tinha
desligado, nem pedido para parar, nem nada, nem parado automaticamente a gravação. Me veio na cabeça a primeira coisa e a certeira de que era o HDR10 que provavelmente estava esquentando. Peguei, deixei ele esfriar, ele voltou a temperatura de 31 graus, coloquei na frente do ar. A hora que ele voltou, eu falei, beleza, garotão, vamos lá então. Fui lá no sol de novo e fiquei andando sem falar merda nenhuma, só com o braço doendo para cima lá, trocando de braço. E fiquei caminhando lá uns 15 minutos, acho que 14 minutos praticamente, gravando com a câmera sem o HDR ligado, em 4K. E simplesmente ele não esquentou, não parou, não fez nada. A temperatura estava 32 graus, tá? Então, provavelmente você que teve esse problema aí de câmera fechando, analisa se você fuçou lá, porque não vem habilitado de fábrica. Se você fuçou lá nas configurações e colocou o HDR10 para gravar. Se fez, provavelmente, veja, desabilite e teste sem. Aqui, sem, que é o padrão, ele não vem com esse modo aplicado. Eu recomendo não utilizar, eu ia só gravar por conta de pedidos. Eu recomendo não utilizar porque toda vez que você vai gravar, ele tem que converter o arquivo para mandar, fica mais pesado, enfim, várias outras coisas. E esquentou, não aguentou. Com HDR não deu então, e sem problema nenhum, sem o tal do HDR. Então, logo, temos um problema a ser resolvido aqui. Pessoas que gravariam, deve ser pelo menos, uma porção bem pequena que vai utilizar o tal do HDR10, já que eu mesmo não recomendo, nem na Apple, por conta de que se você for editar outras coisas, é uma complicação, velho, você editar, é mais pesado, você tem que ter tela HDR, você tem que saber editar HDR, você tem que exportar em HDR, ou você tem que saber editar e exportar em SDR, tá? Se for deixar só no smartphone, a complicação é bem menos, mas enfim, não uso, né? Mas esquenta, então a gente tenta sempre colocar na cabeça, né? Pô, o nego fala por aí, a galera fala, você fala, pô, não tá não. Mas sim, esquentou, chegou com a temperatura quente, eu sentia ele quente, eu tirei do case para sentir ele quente, estava realmente quente. Demorou uns 2 minutos na frente do ar para voltar ao normal e depois a gravação em 4K, beleza. Sem o HDR10. Ó, não confunda aquele HDR que aparece ali, tá? Quando você tem nas configurações HDR, não é aquela lá, não é desabilitar aquele HDR ali não, tá? É o HDR10, é uma configuração que fica lá em opções avançadas, não é aquele HDRzinho que você vê lá no menuzinho de opção lá, que é HDR de fotos e tal, não é aquele HDR, não precisa mexer, tá? É normal, tranquilo, tá? Não vai, então tem que desabilitar o HDR, não é isso, tá? Tem que explicar muito bem porque as pessoas se confundem. Então, não aguentou mesmo o bichão. Eu não testei o S21 que está aqui, mas provavelmente como tem o mesmo chip e ainda é de plástico, provavelmente sofra do mesmo problema, tá? Preciso testar, vou ver ainda quando eu vou testar. Mas enfim, solucionado o problema não, mas eu achei qual que é o problema. 4K em HDR, dá esse probleminha, esquentou e eu vi pela primeira vez a câmera pedindo para não ser startada. E se você não colocar na frente de um ar-condicionado ali, você vai ter problema que vai demorar um tantinho para esfriar, tá? Enfim, e não quer dizer que você não vá atingir temperaturas altas, não só com esse, com qualquer outro smartphone. Que é a combinação certa para esquentar praticamente qualquer smartphone pedir água. Tô falando porque eu já tive problema com o próprio iPhone 12 Pro Max, que a galera vai falar, o iPhone não esquenta. Aqui! Eu tive problema com o iPhone gravando 4 minutos no mesmo sol, só que estava um dia de 35 graus, acho que estava no verão. E, inclusive, a tela diminuiu o brilho automaticamente, eu não conseguia subir o brilho. O iPhone não deixa nem você subir o brilho. Para esfriar, já expliquei aqui em outras lives, que o brilho alto faz esquentar o dispositivo, tanto é que o pico de brilho ele tem um período curto. Tá? E o iPhone não deixava nem subir o pico de brilho, tá? E ele também pede água se ele esquentar, se o sistema identificar. Então, não é exclusividade aqui. Então, se você morar, por exemplo, mora em Cuiabá, temperatura no verão é 40 graus. Eu sei que passa até de 40. Mas se você tiver uma temperatura de 35 graus, hoje estava 32. E se tiver muito sol, o brilho da tela sempre muito alto, o smartphone pode gravar ainda menos tempo. Tá? Provavelmente 10 minutos. Eu cheguei a 15 e parei. Ele poderia conseguir mais, tá? A hora que eu parei, eu fui lá e chequei. Não lembro se eu tirei o print. Eu acho que eu até devo ter tirado. Deixa eu ver se eu tirei. Que tava 43. Não.
Deixa eu tirei. Não tirei. Esse aqui é um print de ontem. Eu olhei a temperatura e ela estava em 43, alguma coisa a hora que eu acabei de gravar o vídeo nos 15 minutos. Só dando feedback para vocês, galera. Ainda acho o dispositivo bom. Não tive nenhum problema até hoje com esse de gravar vídeos HDR10, que é um pontinho fora da curva para quem usa, mas eu queria testar e mostrar para essa galera, tá? O vídeo, se eu coloquei um pedaço aí, não sei, talvez eu coloque. Deu ruim, parou com 3,12. Beleza? Outra coisa, esse smartphone hoje chegou a 5.579 no Magalu, tá? Se você tiver interessado, sim, recomendo. Deu esse probleminha hoje, mas recomendo. Link tá na descrição. Se você não conseguir comprar, não vem me culpar, porque eu postei isso de manhã, por volta das 9 horas. Estava 5.579. Beleza? Site da Magalu, se tiver o link tá aí. Galera, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa suas opiniões, principalmente, que eu gosto, mas é difícil também. Deixa suas opiniões aí, seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.